Opa! Recentemente eu fiz um post na comunidade do canal perguntando se vocês teriam interesse em um vídeo respondendo perguntas de Kingdom e já pedindo para que vocês fizessem as perguntas. E vocês fizeram várias, então aqui estou eu para respondê-las. Essa é a primeira vez que eu faço um vídeo respondendo comentários aqui no canal e se vocês gostarem podemos fazer isso mais vezes, seja sobre Kingdom ou qualquer outro tema. Também já quero pedir aqui no começo para que você veja esse vídeo até o fim, pois eu tenho um aviso para dar. Mas vamos lá. Antes de seguir para as perguntas, eu já aviso que esse vídeo vai conter spoilers dos arcos mais recentes do mangá e informações sobre as inspirações históricas da obra, podendo trazer possíveis spoilers sobre o futuro da mesma. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos começar. A primeira pergunta foi do Eric Franco, e ele perguntou: Carioten tem relevância nas batalhas do exército de Shin? Não consigo ver muita coisa dela nas batalhas. Talvez seja só impressão, mas é o que parece. Sim, a Carioten tem muita relevância nas batalhas da unidade Risshin, mas eu não te culpo por ter essa dúvida, já que de fato ela não recebe grande destaque há um bom tempo, e como temos exemplos constantes de grandes estrategistas, é quase inevitável que a TEM fique um pouco apagada. Mas devemos nos lembrar que literalmente toda a parte estratégica da unidade Risshin é feita pela TEM. Todo o planejamento, a logística, a administração e até mesmo os treinamentos da unidade são formulados por ela. A TEM é uma parte essencial para a unidade Risshin, mas eu concordo que o Hara poderia dar mais destaque a ela, principalmente para vermos o quanto ela evoluiu como estrategista no campo de batalha. Maurício ART perguntou: você acha que o Hara vai ter coragem para fazer um fim para o Riboku numa batalha, ou ele vai fazer como fez com Ryofui? E junto com essa pergunta, eu também já vou responder a pergunta do Brisa Modificada. Olha o nick dos caras, mano. E ele perguntou: Riboku vai morrer de que jeito? Historicamente, Limu, a inspiração do Riboku, é executado pelo estado de Zao após ser acusado de planejar uma rebelião, tendo ocorrido toda uma influência pelo estado de Qin, que enviou espiões para a corte de Zao, subornando figuras influentes para que o rei tomasse essa atitude. E ainda é possível que o Hara siga com isso, afinal nós sabemos que a corte de Zao não gosta nem um pouco do Riboku, e o novo rei também é complicado. E eu admito que por mais que eu queira que seja o Shin quem irá derrotar o Riboku, ao mesmo tempo eu nunca consigo ver o Riboku sendo morto no campo de batalha. Para mim isso sempre parece algo muito distante quando falamos do personagem. Por mais que eu ache que seria revoltante o Riboku morrer tal como Limu, eu ainda acho que uma morte assim seria mais possível do que em combate. Como eu disse, seria algo bem revoltante, já que nós esperamos quase a obra inteira pela derrota do Riboku e o embate dele contra Shin. Mas ainda assim eu acho que um final mais entre aspas realista poderia ser algo muito mais impactante para a obra e o público, justamente por quebrar a nossa expectativa e nos trazer a mesma frustração dos demais personagens. Mas, caso ele morra no campo de batalha, com certeza será pelo Shin. Pra mim não existe outra possibilidade. Jason Volhers. Esse aqui perguntou bastante coisa, vamos lá. Você acha que o Eisei, Qin Shi Huang, vai tomar umas paradinhas, Elixir da Vida, Mercúrio para ser mais exato, no final do mangá? Assim, eu não sei o quanto o Hara vai trabalhar em Kingdom após as guerras de unificação da China, e por enquanto, ele construiu o Sei como um personagem muito controlado e racional. Então caso ele queira explorar esse acontecimento no final da vida do Eisei, ele teria que começar a criar conflitos no próprio personagem, para primeiro criar esse desejo dele pela imortalidade, e segundo, fazer ele se tornar impulsivo o suficiente para beber o suposto Elixir da Vida, morrendo tal como Qin Shi Huang, onde existe sim uma margem para isso, como a possível traição por parte do Shorin-kun no futuro da obra, que poderia mexer bastante com a confiança do Eisei, e o fato do Qin Shi Huang não ter tido um bom relacionamento com seus filhos, o que é algo que ainda não foi abordado na obra, mas que abre margem para um crescente medo em Eisei perante a própria morte e a sucessão do Império. A segunda pergunta dele foi: como funciona exatamente o estado de transe da Kyokai? O mangá mostra, mas não explica. É espiritual? É só técnica? Existe um limite físico? É um mistério proposital? Eu diria que é uma escolha proposital para ficar justamente nesse limiar entre algo místico e marcial. Toda a parte do clã da Kyokai e das suas técnicas são muito inspiradas no gênero de histórias chinesas wuxia, que justamente mistura o cultivo de grandes técnicas e habilidades marciais com um lado mais místico, onde o aprimoramento através dessas artes iria muito além de apenas físico, mas também espiritual. Portanto, no caso da Kyokai, nós podemos sim só colocar que ela se põe em um estado de transe, aumentando muito seu foco e somando com a sua força e velocidade insana, a colocando como uma técnica puramente marcial. Mas também podemos ir para esse lado místico. Por fim, ele também perguntou: qual é o limite real da força do Shin? A obra nunca define. Ele pode chegar no nível dos deuses da guerra? Existe um teto? Ele é apenas talento bruto ou algo mais?
O Shin obviamente possui um talento natural no campo militar, além da sua força marcial, como o instinto absurdo dele e o seu dom para comandar. Mas quanto à força dele, o Hara nunca nos estabeleceu um teto exato do limite de força em Kingdom, onde o que nós temos de comparação são mesmo os outros personagens que teoricamente teriam chegado nesse ápice de poder, como por exemplo Houken no quesito marcial. Mas eu diria que não há bem um limite de crescimento para o Shin, já que sabemos que parte do objetivo dele é superar os antigos grandes generais, então se houver um teto para esse crescimento, acredito que só vamos poder determiná-lo com certeza no final da obra. Luiz Eduardo perguntou: você acha que depois desse arco, Kingdom deve acelerar mais a trama? Pergunto devido a como a figura do Riboku ficou grande, então após a derrota dele e de Zal, a obra poderia ficar menos movimentada, devido ao grande antagonista ter sido vencido, assim acelerando a história de conquista dos demais estados. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que sim, após a tomada de Zal o mangá vai ficar mais rápido, mas não exatamente pela saída do Riboku, mas sim porque historicamente após a queda de Zal, os demais estados vão cair em um intervalo de tempo bem menor. Sem dúvidas o Riboku fará grande falta, ele vai sempre ser indiscutivelmente o maior antagonista de Kingdom, mas com a queda dele, eu acredito que o Hara finalmente vai dar mais desenvolvimento e destaque para os grandes generais dos outros estados, que ainda vão sim ser uma grande barreira para a unificação de Kim, e o fato da maioria deles não receber tanto destaque quanto os generais de Zal, só aumenta o choque que podemos ter quando enfim houver um embate contra essas grandes forças. Então acho que sim, o mangá pode ficar mais rápido, mas com certeza não vai ficar menos movimentado. Dininho Joga perguntou: qual a sua opinião sobre a aposentadoria do Tou? Eu já meio que esperava por essa saída do Tou do campo de batalha, já que eu já sabia que historicamente ele para de atuar como militar após a tomada de Han e passa a ser uma figura política do estado, onde eu gostei de como isso foi feito no mangá, com ele se responsabilizando por Han e pelo que fez a princesa Ney passar, e eu não acho que o ferimento dele na coluna foi uma escolha ruim. Eu sei que teve gente que não gostou de como isso foi feito, mas pessoalmente eu acho que foi uma boa escolha, já que isso traz um impedimento real nas chances de termos ele atuando nas guerras futuras. O que é uma pena, já que eu amo Tou, mas foi a saída que o Hara criou para seguir de acordo com a história. Luiz Otávio Ferreira perguntou: qual personagem de Kingdom você acha que foi mal aproveitado? E qual arco de Kingdom é o seu favorito? Cara, boa pergunta. Kingdom é uma obra que utiliza muito bem os seus personagens, tendo poucos que eu acho que realmente foram desperdiçados. E vocês podem achar engraçado, mas um personagem que eu acho que poderia ser melhor aproveitado é o Mouki. Pois é. Acontece que nós sabemos que ele é um prodígio estrategista e um dos melhores alunos do Shoryukun, mas nós praticamente não vemos ele atuando como estrategista. O fato dele atualmente fazer parte do exército do Moubu dificulta isso, seja pela negação do Moubu com o uso de estratégias, ou por ele também ter tido poucos arcos de destaque. Então acho que para mim, o Mouki é um dos personagens menos aproveitados da obra. Agora, quanto ao meu arco preferido, esse segue sendo até hoje o arco da coalizão. Não tem como, para mim, esse é o melhor arco de Kingdom até hoje. Thomas Edison comentou: a pergunta que todo mundo que começa a ler e chega nos atuais faz: cadê a armadura do Shin? Eu também quero saber, cara. Pra mim era certo que ele ia receber uma armadura nova na recente invasão a Zal, mas não tem o que fazer. A escolhida da vez para ter uma armadura foi a Kyokai. Se tivermos sorte, o Hara fica inspirado e faz uma armadura nova pro Shin no próximo arco. Pedro Menezes perguntou: quando você acha que o Shin vai usar o escudo do Duke Ryo? Então, por mais que me doa dizer isso, eu acho que pode ser que o Shin nunca vá usar o escudo do Duke. Eu sei, isso é meio decepcionante, mas o Shin usar um escudo não é algo muito funcional para o estilo dele. Atualmente ele usa a glaive do Oki como arma principal, mal utilizando a sua espada, onde ele só usa quando precisa ser mais rápido ou quando não tá com a glaive. E devemos lembrar que o Shin usa a glaive com as duas mãos, tal como deve ser, e para usar um escudo, ele obviamente precisa de uma mão livre. Então por mais que eu também quisesse ver o Shin usando o escudo do Duke, eu acho que existem poucas chances disso acontecer. José Victor Oficial perguntou: Shin e Kyokai vai ter quantos filhos e qual o nome deles? Cara, assim, pelo menos um filho o Shin vai ter, porque historicamente a linhagem dele ainda vai ter grandes feitos na China. Mas isso ainda vai demorar pra acontecer em Kingdom, porque esses dois são muito lentos pra qualquer coisa. Até o Bihei foi mais rápido que eles. Mas se eles forem ter um filho na obra, eu acho que seria muito massa se ele fosse nomeado em homenagem ao Ryo. Ryan perguntou: o que você acha sobre o meu receio de ser feito um paralelo entre Oki-Kyo com Shin e Kyokai, no sentido da Kyokai morrer perto de completarem a promessa de se casarem? Vou te falar que eu tenho um medo real disso acontecer, mas ainda assim eu acho difícil da Kyokai morrer na história. Pra mim, se o Hara fosse fazer algo próximo a isso, seria no máximo deixá-la gravemente ferida, a ponto de não poder mais participar do campo de batalha. Mas vamos rezar para que isso nunca aconteça.
Davi Romali perguntou, quando o Shin vai lutar contra o Shibashou? Esse é um caso que eu também queria muito ver, mas já aviso que tem altas chances de não acontecer. Como vimos no arco atual, o Shin está fazendo parte do flanco direito do campo de batalha, e Shibashou está no campo central contra Osen, então teria que ocorrer uma movimentação muito grande para que esses dois se encontrassem. E eu acho que depois da última invasão, o Osen vai querer derrotar o Shibashou pessoalmente. Daniel Pereira perguntou, de acordo com os relatos históricos, e o diálogo entre Moubu e Manu, Shōriken irá trair Moubu, igual o antigo senhor do reino de Manu também fez, enquanto Manu partiu para a guerra? Porque é isso que dá a entender após o embate entre eles. Cara, muito provavelmente sim, já que historicamente o Lord Champin, a inspiração para o Shōriken, abandona o estado de Qin e se une ao estado de Shu, e sabemos que Champin participa da última resistência de Shu contra o exército de Qin, liderados por Men-U, a inspiração do Moubu. Então sim, Shōriken muito provavelmente vai trair Qin, e isso trará grande impacto no Moubu, que o vê quase como um irmão, trazendo possivelmente um futuro embate bem intenso para a obra. Cauã Santana perguntou, qual sua opinião em relação à flecha fantasma recentemente introduzida na obra? Sei que nos últimos arcos o Hara não deu muita atenção aos irmãos arqueiros para focar em outras coisas, mas pelo menos pra mim se tivesse dado algum indício sobre algo parecido, na minha visão não teria ficado algo feito de última hora. Eu concordo que a apresentação dessa técnica foi um tanto abrupta, e com certeza toda a preparação para um novo conceito é sempre muito bem-vinda, mas não acho que a forma como foi feita tenha sido um problema. Nós sabemos que os arqueiros de Kingdom sofrem para ter destaque, e quando tem, é para justamente fazer algo absurdo no campo de batalha. Como o Seika 1 foi apresentado como o ápice de um arqueiro na obra, e que tem um bom controle sobre o instinto de seus inimigos, eu acho que é bem condizente ele ter uma técnica como a flecha fantasma. Agora, sobre os irmãos Soul, nós já sabemos que eles são absurdamente talentosos, mas colocar eles aprendendo a técnica logo em seguida é algo que eu acho que poderia ser diferente, sendo algo que poderia ocorrer mais à frente no embate entre eles. Leonardo Araújo perguntou, acha que se Zhao juntasse os seus generais mais proeminentes desde o início, como Houken, Hiboku, Shibashou, Renpei, etc., eles teriam facilmente dominado a China? E eu acho que não, por um motivo bem simples. Embora Zhao possua alguns dos maiores generais da obra, o Estado também possui os piores reis e nobres. Pelo que nós vemos, toda a cúpula política de Zhao é um caos completo, que não teria capacidade, muito menos a lealdade tal como a atual corte de Qin ao seu rei, para seguir com um objetivo tão grande. Além de que os generais de Zhao também não teriam motivo para isso. Hiboku é contra a unificação, e só continua atuando como militar para proteger Zhao de Qin, Shibashou só quer o melhor para Seika, e o Houken só quer se provar o mais forte. O único que poderia seguir com esse objetivo é o Renpa, mas ele despreza os reis de Zhao. Então não, Zhao não conseguiria dominar a China. FD Darkovoid perguntou, você acha que se o Shin atual enfrentasse o Oak da batalha contra Houken, ele teria alguma chance? E se ele não tivesse chance, você acha que ele pelo menos teria uma batalha igualada? Acredito que o Shin atualmente esteja assim muito forte, mas acho que ele ainda está um pouco longe de alcançar o Oak. O Shin ainda tem muito o que crescer para se tornar um grande general sobre os céus. Acho que ele poderia sim aguentar um tempo em uma luta contra o Oak, mas vencer ele não iria. João Pedro Runovski perguntou, acha que se tivesse sido outro general no lugar do Moubu na batalha de Baiou, ou que teria sido vitorioso, e a estratégia do Hiboku falharia? Pior que eu acho que não, porque todo o cenário já havia sido montado pelo Hiboku de antemão. Ele sabia exatamente quais generais estariam disponíveis para responder à invasão de Zhao, e se preparou para isso. Portanto, eu acho que independente de qual general fosse junto com Oak, o Hiboku já estaria pronto para isso. Os únicos que eu acho que poderiam de fato fazer o cenário mudar completamente seriam o Osen e o Kanki, mas como sabemos, na época, eles ainda faziam parte do exército do Mogol, que por sua vez estava liderando a própria campanha. Dainot perguntou, o que você acha da morte do Houken? Acho que ela ocorreu da melhor forma possível. O Houken segue sendo até hoje o ápice do poder marcial da obra, então eu já imaginava que para vencer ele, eles teriam que enfraquecê-lo antes, e obviamente tinha que ser o Shin que iria derrotar ele, além de que aquele foi o momento ideal e necessário para a saída do Houken na história. Elcio Thiago perguntou, quem é o membro mais forte da unidade Risshin? Tirando o Shin é Kyokai, se considerar ela, mesmo tendo uma unidade separada. Atualmente eu acredito que a mais forte seja Kyohei, se formos manter a unidade Risshin e a unidade Kyokai como uma só, já que ela segue a mesma linha marcial da Kyokai e é muito forte. Mas se formos pegar só a unidade Risshin, eu colocaria os irmãos Soul, já que como podemos ver, eles se encontram em níveis dignos dos 10 arcos da China. John D. Jr. perguntou, bom dia, capitão. Com o arco atual da obra e um pouco de roteiro, é possível que Qin consiga vencer essa guerra. Mas você acha que vai ser agora que o Shin vai matar o Hiboku e se tornar um grande general? Kanki faz falta na obra. Primeiramente, bom dia, soldado, e de fato ele faz falta. Como eu disse antes, se o Hiboku for morrer no campo de batalha, vai ser pelo Shin. E se isso for acontecer, muito provavelmente vai ser nesse arco, já que historicamente Zhao cai no ano dessa invasão. Mas de novo, tudo vai depender de como Hara vai querer matar o Hiboku.
Violeta Mandelo perguntou: o que você acha dos elementos sobrenaturais de Kingdom? Eu acho que a forma como o Hara utiliza eles de forma pontual e não tão explícita é o ideal para Kingdom, conseguindo na maioria das vezes deixar naquele limiar entre uma técnica ou força que extrapola a realidade, mas que nós aceitamos como algo ainda plausível na obra, onde eu acho que o exemplo mais discrepante foi a Kyokai revivendo Shin, onde foi mal, mas pra mim isso só pode ser explicado com magia mesmo, mas não chega a ser algo que atrapalha a obra. Na verdade, acho que isso até é algo bom para o Hara poder tomar um pouco mais de liberdade em certos momentos. A Carista perguntou: o que esperar do General Koei de Shu, porradeiro, híbrido ou estratégico? Também perguntando como é odiar o Hiboku, mas depois que ele morrer chorar por 3 noites. Nós temos poucas informações sobre o Koei, mas dado que ele é o primeiro comandante de Shu e o general com maior tempo de serviço do estado, eu apostaria que ele vai ser do estilo híbrido, e pelo que o Hara vem construindo, ele tem tudo para ser a maior barreira do exército de Shu contra Qin, então podemos esperar pelo menos alguém no nível da antiga geração dos grandes generais. Agora, quanto ao Hiboku, realmente eu não tenho dúvida de que quando ele morrer, o Hara vai fazer de tudo para fazer a gente sofrer em dobro por ter torcido todos esses anos pela queda dele. Por último, o membro do canal Wilson Ramos perguntou: na tua opinião, o que falta pro Shin se tornar um grande general dos céus? Acho que o Shin já tem muitas características de um grande general, que obviamente ainda devem e precisam crescer mais com a evolução do próprio, mas acho que para atingir esse posto, ele ainda tem que refinar um pouco mais a própria unidade Risshin, conseguindo generais de destaque para a mesma, e que possam atuar de forma mais independente do campo de batalha, onde até agora o mais próximo que nós tínhamos disso era Kyokai, e esse é um detalhe que nós vemos que faz diferença quando observamos os exércitos dos demais grandes generais de Qin, e também acho que ainda falta experiência para o Shin comandando grandes exércitos, onde isso está acontecendo no arco atual, mas que é algo essencial se ele quiser se igualar e ainda mais superar os demais grandes generais. Mas enfim, essas foram as perguntas, eu tentei responder o máximo delas possível, e caso a sua pergunta não tenha aparecido aqui, fique tranquilo que eu constantemente respondo os comentários de vocês, e se vocês curtirem esse estilo de vídeo, eu posso fazer mais vídeos respondendo seus comentários no futuro. Mas bem gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e que eu tenha conseguido responder as suas perguntas, e sobre o meu aviso, é que esse vai ser o último vídeo do ano, e eu vou dar uma pausa nas próximas semanas, até porque ninguém é de ferro. Mas eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam o canal nesse ano, desde a galera antiga até os mais novos. Desejo um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo a todos, que o ano que vem seja ainda melhor, onde saibam que eu vou sempre continuar buscando trazer vídeos cada vez melhores aqui pro canal, e nós vamos crescer cada vez mais. Então, se você viu até aqui, eu realmente agradeço demais. Se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse, deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo, e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. Se tiver a opção também, hype esse vídeo para ajudar a aumentar o seu alcance, e um agradecimento especial para os membros do canal: Fabiana Santos, Bruno Master, Samuel, Taylor, Tauan, Felipe, Caio Vinícius, Lucas ST, Wilson Ramos e Nicolas Ferreira FC. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio, que me ajuda demais. E se você puder também, considere se tornar membro do canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos, além de te fornecer alguns privilégios, como acesso antecipado a vídeos novos, shorts, enquetes e emojis exclusivos, dentre outros. Acesse o Seja Membro do canal para saber mais. Se puder também me segue lá no Insta para me dar uma força, comente o que você achou do vídeo e já deixem sugestões para os próximos perguntas e respostas. Por fim, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou Lox e nos vemos nos próximos vídeos.